Opa, eu vim aqui mostrar um pouco sobre o joguinho que eu praticamente terminei. Na verdade, falta músicas e efeitos sonoros, só que eu não sei muito mexer com isso, não sei como compor ainda, então vou ter que dar uma boa estudada. Mas enfim, ele é tipo um jogo de Candy Crush, só que ele é mais simples. Não era pra ser algo grande, era pra ser algo mais pra eu aprender mesmo. E e então, tipo, eu não queria levar muito tempo pra fazer ele, entendeu? Então, por mais que ele tenha elementos de Candy Crush, no sentido de fazer o combo de doces, etc., ele não tem doces super poderosos ou, tipo, chocolate que você tem que quebrar lá no Candy Crush, sabe? Ele é bem mais simples, assim, nesse sentido. É só você fazer a match e fazer matches de doce que o jogo tá pedindo. Bom, enfim, vocês vão ver. Então a gente tem algumas dois modos de jogo, certo? Tem o menu inicial, que vai ter as configurações, é bem básico, é tipo poder mudar a resolução, poder escolher entre full screen e poder mexer no som da música, né? E dos efeitos sonoros. Aí a gente tem os créditos, que bom, é tipo só uma grande piada, na verdade. É, é só tipo, se colocar aqui, já tá até aparecendo. Mas os créditos são só tipo assim, criador, produtor executivo sou eu, arte design sou eu, programação sou eu, música sou eu, entendeu? É tipo isso, sabe? Não tem muito, não tem muito, tipo, é só uma grande piada aqui. Enfim. E aí, agora indo realmente pra gameplay, a gente vai ter dois modos de jogo e eles são bem autoexplicativos. O jogo normal é tipo, você tem que fazer os combos de doce do jeito certo. Então, por exemplo, aqui tem esse tipo de doce, cada barrinha é 20 doces, certo? Então, se eu faço um aqui que contra 4 doces, ele tá contando aqui. E aí, ao tempo que eu vou fazendo, a barrinha vai aumentando. E quando eu conseguir fazer um match de todos os doces sem acabar o número de movimentos, eu passo de nível, que é esse daqui. Não tem muito o que falar, não. Ele é bem simples, que eu disse. Ele não. Ele foi bem desafiador pra mim, no certo sentido, porque eu não estava acostumado a mexer com a Array 2D, e isso aqui a gente usou muito nesse jogo. E também, tipo, mexer com listas em geral e laços de repetição eu quase nunca fazia. Nos outros jogos mais simples que eu fiz, eu quase nunca fazia. E aí, pra mim, foi um pouco desafiador, sim. Tanto é que o elemento board desse jogo, né? O objeto aqui que controla toda a execução de fazer doce, de destruir doce, de checar se tem alguma combinação feita. Ele tem tipo 800 linhas de código, que é tipo o meu recorde de linha de um arquivo com linha de código. É, não é muito, para ser sincero, se comparar com projetos enormes, mas é bem grandinho assim para mim. É, mas em geral o jogo deve ter um pouco mais de 1.500 linhas de código, chuto eu assim, sabe? É, mas é isso. Esse é o modo normal. Na verdade, eu vou até já mostrar aqui, ó, deixa eu terminar aqui. Não, senão vai demorar muito. Queria terminar os combos pra só mostrar quando passa de nível. O jogo ele tem save, então tipo ele salva o nível que você tá. É praticamente só isso. Já que o jogo ele não guarda tanta informação assim, tipo, não tem muita coisa pra salvar, não tem barra de vida, não tem essas coisas, certo? Então, tipo, só tem que salvar o nível mesmo, que é a única coisa importante. O resto é feito no automático. Então aqui tem tipo, você ganhou, tipo, jogue novamente, né, etc. E aí tem um outro modo que é o Fast Game. Esse eu nunca vi sendo implementado em algum jogo desse tipo, e eu achei que é legalzinho. Tipo, eu acho que eu fiz esse modo com, sei lá, 30, 40 linhas de código já estava feito, um modo totalmente diferente. Então, esse Fast Game, em explicação, eu vou ter um tempo, um contador que vai sempre descendo, e se ele atingir zero, eu perco. A forma de reiniciar esse contador é você fazendo um match. Então, por exemplo, você vai ter 15 segundos para fazer alguma combinação. Se você não conseguir fazer essa combinação dentro de 15 segundos, então você perde, entendeu? E aí, quando você destrói todos os doces que ele pede aqui na esquerda, você passa de nível. E ao passar de nível, o tempo vai diminuindo. Chega um momento que fica 5 segundos só para você poder encontrar uma match, que começa a ficar bem difícil.
Principalmente porque os doces que eu fiz, tipo, é só pra ser doce de chocolate. Essa é a graça do jogo, certo? Não tem pirulito, tipo bala, é tipo só doce de chocolate. E aí eu procurei na internet alguns tipos de doce mais bonitinho assim, tipo nível Cacau Show. E aí eu consegui fazer alguns diferentes, como esse aqui, que parece tipo um mento, sei lá. Essa bolacha aqui. Mas a maioria é marrom. Marrom porque é chocolate. Então fica um pouco difícil de perceber às vezes. Então tem que ter um foco legal. Então, ó. Não importa qual tipo de match for, desde que você faça um. E você não tem limite de jogadas. Então, o negócio é você ir fazendo qualquer match que você vê pela frente, principalmente as que estão embaixo, né? Porque aí as de cima vão se quebrando também. E aí você vai indo, tá ligado? Se você perder, o nível que você conseguiu chegar, ele reseta pra um e ele fica salvo numa variável. Então, tipo, o seu melhor recorde, né? Seria mais ou menos isso que eu estaria fazendo. É... E é isso, na verdade. Em questão, tipo assim, de gameplay mesmo, ele é um jogo bem simples. Eu levei, acho que 4. Levei uns 8, 9 meses. Eu levei até que bastante tempo. É porque às vezes tem meses que eu nem mexo no jogo, né? Teve tipo 2 meses que eu nem relei no jogo em si. É... E bom, é isso, na verdade. Não tem muito mais o que falar, dá pra mostrar um pouco o código. Tipo a base mesmo do jogo. Eu olhei muita coisa na internet, tem muitos vídeos que ensinam a fazer um jogo desse estilo, mas muito deles estavam, tipo, muito, tipo, antigos e o código era meio duvidoso. Tinha um cara que eu segui por alguns meses, foi por isso que o meu projeto demorou muito também, porque eu fiz, tipo, 3 versões dele pra começar a, tipo, ter o jogo base. Antes, é, antes tipo assim, já tá bonitinho desse jeito, o meu maior problema nesse jogo foi o respawnar dos doces. Então, tipo assim, quando eu tô no código, eu já mostro um pouquinho, ele vai abrir um array 2D que vai salvar cada unidade que tem, cada quadradinho que tem vai estar salvo. Então, esse quadradinho aqui, ele vai falar se ele é utilizável ou não, e vai falar se tem algum doce que está ocupando o espaço dele. É meio que cada quadradinho vai fazer. Por exemplo, aqui tem um quadrado, porque ele é 6 por 8, né? É 8 por 6, então. Não, é 6 por 8. Então tem 6 aqui de 6 colunas e 8 linhas, certo? Aí esse daqui não é utilizável. E esse daqui também não é utilizável, entendeu? Mas eles são quadrados que existem. Esse daqui é utilizável e tem um doce, certo? Beleza. Quando eu tava fazendo com um código que eu tava seguindo de um outro canal de tutoriais, por algum motivo, ao invés de eu criar um tabuleiro e fazer o tabuleiro checar para ver se tem uma match, eu fazia cada doce checar se tinha uma match. Então ficava um bagulho muito confuso. Porque é o seguinte, esse doce ia checar aqui, ia checar aqui, ia checar aqui para ver se tinha algum doce parecido. E se tivesse, ia aumentar um contador. Aí a gente ia jogar pro doce do lado, ele ia checar aqui, aqui, aqui. E se tivesse, ele ia aumentar o contador. E ia checar o doce do lado, entendeu? E se tivesse, ia aumentar um contador. E se o contador fosse 3, excluir os 3. Era mais ou menos essa lógica. Não era uma lógica que fazia muito sentido. Porque cada doce checava, tipo, todo doce ficava se auto-checando em volta. Então, era bem, bem estranho, assim. E ele funcionava, só que ele era muito fácil dar problema. Muito fácil, certo? Então, tanto é que eu só programava no Game Maker. Eu simplesmente mudei de engine pro Unity, porque o Unity para mim tinha um suporte melhor para esse tipo de coisa. E tinha mais tutorial sobre isso no Unity. Então foi tipo meio que isso. A base é simplesmente eu crio um array 2D que tem quadro a quadrado, e aí eu pego e abro 2 loops de for e vou indo de coluna para coluna, de linha em linha, colocando um doce nos quadrados que eu quero que seja utilizável. Então eu criei todos esses negócios e falo, esse não é utilizável, nem esse, nem esse, nem esse. Aí eu pego e vou para linha um coluna um. Aí eu pego e olho, é utilizável? Não, então não cria doce. Aí vai para linha 2 coluna um. Aí é utilizável? Sim, joga um doce aleatório e vou fazendo isso. Então vai, 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 aí reinicia aqui, vai, 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 vai. E aí depois ele checa, depois que ele cria o tabuleiro inteiro, ele checa se tem alguma match, então se tem algum doce que junta 3. E se tiver, ele cria de novo. E vai fazendo até chegar um momento que não tem nenhum match, né? Porque assim é muito estranho você começar a fase e já ter um combo pra você feito, entendeu? E aí depois o mais difícil foi o momento em que eu encontro uma match, destruo o doce e tem que criar doce aqui pra cair nessa posição. Isso eu tava tendo muita dificuldade.
Principalmente porque quando eu criava quando o doce era criado e ia caindo pra cá, eu, mesmo com variável de controle, tinha problema, por exemplo, desse doce entrar na hitbox desse e aí bugar. Tinha problema de, tipo assim, esse doce querer checar se tinha algum doce no lado, só que naquele momento tava caindo doce, então não tinha nada ainda, tipo, tava bem bugadinho. Então foi, tipo, a maior dificuldade que eu tive no código. E depois que eu consegui fazer, tipo, a base do jogo, que é o sentido de fazer um match, cair doce e ir repetindo, fazer fase, fazer esse negócio de objetivo, essas coisas foram bem mais fáceis, sabe? Eu tive muita dificuldade nesse momento aqui de criação, que é, tipo, a parte mais difícil mesmo do código. Explicando tudo é muito fácil, né? Mas, tipo, quando você tenta fazer por si mesmo é bem mais difícil. Eu tive sorte que eu encontrei um tutorialzinho bom, então às vezes eu usava ele como base. Mas o jogo que ele fazia era um pouco diferente do que eu queria, né? Então. Mas assim, funcionou. Tipo, usei bastante código dali. E, bom, abrindo o código aqui, ó, de forma bem simples, a gente vai ter o script do board, que vai cuidar de realmente fazer os doces, checar para ver se tem match. Ele meio que faz tudo, né? Ele é meio que o coração do negócio, é ele. Deixa eu só entrar aqui no jogo normal. Aqui, aí. Então a gente vai ter o board que vai checar praticamente por todo o doce. A gente vai ter o Game Manager, que ele é meio quem controla. Todo jogo tem um manager, né? Ele é quem controla todas as ideias do jogo no sentido, tipo assim, fase, é, sentido para checar se, por exemplo, o doce que eu fiz o match é do mesmo tipo que tem aqui na esquerda. É ele que checa, entendeu? Passar de fase, salvar jogo. Na verdade, não é ele que salva, mas ele ajuda a salvar, né? Enfim. Então a gente vai ter o board, que é meio que a parte mais importante. E ele tem muita coisa. Muita coisa. Aqui tem até coisa que eu tô tirando ainda. Tem mais, tipo, mais coisa ainda pra colocar. Mas enfim, a base são essas, né? Então a gente aqui, ó, na hora que inicializar né, tipo, o board, esqueci a palavra em português, a gente vai criar um novo array de tamanho tal, de tamanho tal. É um array 2D, né? E aí a gente vai abrir dois laços for, um para, acho que esse aqui é para linha, esse aqui é para coluna, não lembro exatamente. E aí a gente vai vendo se a gente vai criando cada quadradinho aqui, um por um, e a gente vai checando se ele é utilizável e se ele for. Não, aqui a gente só cria, na verdade, né? É isso mesmo. E aí depois que a gente cria, a gente vai checar o tabuleiro para tabuleiro, 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 sei lá, para ver se ele tem combinações e se ele tiver combinações a gente faz de novo, entendeu? É bem tranquilo. E aí é isso, é mais ou menos isso também. E aí depois que a gente cria o tabuleiro, a gente começa com o checkboard, que é tipo a parte mais importante assim. Ele é meio que o pulmão, sei lá, do do board em si, porque é ele quem vai checar, entre aspas, os doces, né? Então, tipo, o que ele faz é que quando ele é chamado toda vez que a gente faz uma. Toda vez que a gente move um doce, ele é chamado pra checar. Então ele não checa, tipo, a cada frame. Se ele checasse a cada frame, esse jogo ia ser muito pesado. Mas ele não faz isso. Ele checa toda vez que a gente move o doce pro lado, entendeu? Então a gente move o doce pro lado, ele vai checar se tem match. Se não tiver match, o doce volta. É mais ou menos isso. Então, tipo, é, aqui ele vai falar se o jogo acabou. Se o jogo acabou, então ele não vai checar por matches, né? Não faz sentido. E aí ele começa realmente. Ele primeiro remove a lista que vai guardar os doces que tem que ser excluídos. E aí, para cada background tile, ele vai ver se ele é se, tipo assim, se existe doce. Então, se ele checa um quadrado que não tem doce, então não importa aqui. Porque o que ele vai fazer é deixar todo doce como não matchado, tipo assim. Ele não encontrou um match esse doce. Então, ele abriu, ele vai lá, ele checa todo quadradinho e em cada doce de todo quadradinho, ele pega e faz o doce não ter combinação nenhuma. Tipo, quando o doce ele entra em uma combinação, ele ativa uma variável para falar que ele tá com uma combinação feita. O que ele tá fazendo é deixar essa variável falsa. E aí ele realmente agora abre os dois laços for's.
ele vai checar se o quadrado ele é utilizável e se ele tem um doce, e se ele tiver um doce, ele vai pegar o componente e vai checar agora, vai chamar outro método, né? E esse outro método ele vai ver se o doce está conectado com outros doces. Que aí vai entrar em outro método, que entra em outro método, que entra em outro método, ficando isso daí, né? Mas é meio que, tipo, essa é a base, assim. Então ele, só revisando, que eu expliquei bem mal, ele vai para cada quadradinho que a gente tem naquele Array 2D, que salva os quadrados. Ele vai ver cada quadrado que não tem doce, que tem doce, quer dizer, cada quadrado que tem doce e vai falar que todos esses doces não encontrou match ainda. E aí ele vai abrir dois laços for e para cada doce que existir no tabuleiro, ele vai checar as conexões. Que aí vai levar para outro método, que leva para outro método, que leva para outro método. E aí no fim, se tiver, ele vai ativar uma variável falando que tem uma match, que acho que é uma variável de controle, e ele vai também colocar os doces na lista para ser removido. Eu tinha até feito aqui, ó, esse super match, ele era uma forma de pegar e fazer um super doce. Isso foi do tutorial. Então, em teoria, tem até uma base para poder fazer uma match de 4 e criar um doce poderoso. Mas por ser um projeto pequeno, meio que não tô a fim de trabalhar muito mais nele, não. Entendeu? Tirando isso, a gente tem poucas coisas agora que importam, só o Game Manager, e é ele que vai checar qual é o tipo de Game Mode. Aqui ele tá num jeito que eu não gostaria que ficasse, mas tipo, funciona, então foda-se. O que acontece é que ele vai sempre checar se por if mesmo, qual é o tipo de jogo. Então, no Unity, eles têm esse negócio que se chama cena. E a cena é como se fosse tipo uma fase, né? Cada cena é tipo um mundinho separado para você separar fases, ou nesse caso separar modos de jogo e menu. Então, por exemplo, o menu é uma cena, o créditos é outra cena, o modo de jogo rápido é outra cena, entendeu? Então todos isso são cenas. E aí, cada cena vai ter que ter o board, cada cena vai ter que ter o game manager, etc. E aí, o que que eu faço é que no game manager, eu coloco como uma variável o game mode como 2. Se o game mode, a variável game mode do game manager for 2, então ele vai fazer outras coisas ao invés de quando ela for 1. Por exemplo, no caso do normal game, que é o padrãozinho, né, dos jogos de doce, o Game Manager está setado como 1, certo? O Game Mode, quer dizer. Então, quando eu seto o Game Mode para 2 na minha cena, quando ele for checar o Game Mode vai ser 2, então ele vai fazer outras coisinhas, né? Eu queria ter feito tipo, não sei, talvez duas classes, eu não sei como é que eu queria fazer, mas eu queria fazer de outra forma. O que acabou ficando foi só esse monte tipo de game mode mesmo, um monte de if statement, mas funciona normal, não tá resultando em nenhum bug. O meu jogo ele tá bem completinho assim, tipo, ele tá bem liso no sentido de bug. O único problema que eu tô tendo é que às vezes parece que ele tenta checar por um doce que não existe quando ele é destruído, que é mais ou menos o primeiro problema que eu tive, só que eu não tô entendendo, mesmo dando debug no VS Studio, eu não tô entendendo onde esse bug sai, tá ligado? Eu coloquei algumas variáveis de controle pra ter certeza, mas tipo, aconteceu tipo 4 vezes e nunca mais aconteceu de novo. E eu não sei por quê, entendeu? Mas existe, e eu não faço ideia de como resolver. Tirando isso, não tem nenhum outro bug, nem visual, eu acho. Aí ele tem tipo pausar o jogo, né? Quando a gente clica pra pausar, ele não fica passando tempo, ou tipo, voltar o jogo ao normal, ou quando a gente criar um match aparecer pontinhos, né? Da pontuação que a gente fez com a match, entendeu? Tipo, calcular quantos pontos valeu a match, a gente tem um cálculo bem simples também. É isso. Enfim, acho que já ficou uma explicação bem longa já, do meu joguinho. Ele tá praticamente pronto, acho que vai levar tipo uns 2 meses pra acabar, na verdade, porque tem que aprender a fazer música e isso vai levar um tempo, eu acho. Mas eu quero fazer tudo por mim mesmo, entendeu? Eu não quero pegar tipo música da internet que é gratuita e colocar no meu jogo. Eu quero que tipo a arte é minha, o código é meu, entendeu? Tudo aqui é meu. Então, tipo, eu quero terminar logo com a música e é isso. Então é isso, esse é o meu jogo. Colocar música e colocar talvez mais efeitos visuais, mais brilhinhos, sei lá, mais coisinha bonitinha assim. E é isso aí.